Bom dia, senhores presentes, telespectadores da TV Assembleia. No dia de hoje estamos promovendo essa audiência pública com o objetivo de se apreciar o projeto de lei número 613/2018, que estabelece as diretrizes orçamentárias do Estado de Alagoas para o exercício do ano de 2019. Para compor a mesa, eu convido o senhor deputado Gilvan Barros Filho, que é vice-presidente da terceira comissão, ou seja, essa comissão que está promovendo esta audiência pública, que é a Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento. Convido também o ilustre deputado, membro desta comissão, combativo deputado Ricardo Nezinho, oriundo lá de Arapiraca, da região agrestina. Convido o doutor George Santoro, secretário de Estado da Fazenda. Convido também o doutor Tadeu Barros, representando aqui o secretário de Planejamento do Estado de Alagoas, representando o secretário Fabrício Marques Santos. E quero convidar o doutor Renato Barbosa Pedrosa Ferreira, diretor de Finanças do Tribunal de Justiça do Estado das Alagoas. Senhores presentes, telespectadores da TV Assembleia, o objetivo desta audiência é exatamente ter como objetivo principal discutir o projeto de lei número 613/2018, que exatamente dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o ano de 2019. Esta audiência pública que está sendo realizada é estabelecida pelo disposto do artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, alterado pelo artigo 1º da Lei Complementar número 138, de 25 de maio de 2004, parágrafo 2º do artigo 176 da Constituição Estadual e no regimento interno da Assembleia Legislativa. Para a gente dar início a essa audiência, esse debate, essa discussão, nós, com muita honra, concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor secretário da Fazenda, o doutor George Santoro. Eu queria corrigir aqui, nós gostaríamos, secretário, corrigir, o cerimonial me informou aqui que a explanação inicial é do representante da Secretaria de Planejamento, no caso está sendo representado pelo doutor Tadeu Barros, que representa o secretário Fabrício Marques Santos. Nossas desculpas. Em seguida, nós teremos a apresentação de Vossa Excelência.
Bom dia, pessoal. É uma satisfação imensa estar aqui nessa casa, uma casa que emana a representatividade do povo e traz alguns valores que são essenciais para a gente discutir aqui. Um dos principais, transparência. Então, é um momento da gente buscar ser o mais transparente possível, construir coletivamente. E aí eu aproveito para cumprimentar aqui o deputado Inácio Loyola pela oportunidade, o deputado Ricardo Nezinho, o senhor Renato Barbosa e grande colega George, que é uma grande inspiração, é um cara que a gente utiliza aí como exemplo. Então eu agradeço a todos presentes aqui. E a nossa ideia aqui é debater um pouquinho sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E para falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é inevitável a gente falar do ciclo do planejamento. E eu falo que é um ciclo tão importante, que é um ciclo que mostra a interação mais do que essencial entre administração pública e sociedade. É um ciclo que a gente pode começar ali a partir do nosso famoso PPA, o Plano Plurianual, que é o documento de forma qualitativa em que a gente elenca quais são as principais prioridades de governo, quais são as principais iniciativas estratégicas que vão consolidar a consecução das políticas públicas. Só que, como eu disse para vocês, o PPA ele é um instrumento qualitativo. A gente precisa trazer um instrumento quantitativo. E como que a gente vai quantificar isso? Eu subo para a Lei de Orçamento Anual, para a LOA, ou seja, é na LOA que eu tangibilizo, que eu trago efetivamente valores relacionados a todas essas diretrizes e todas essas prioridades estratégicas que estão no PPA. E aí fica uma lacuna muito entre PPA e LOA. Daí surge a nossa discussão aqui, que é a LDO, como um instrumento, como uma ponte, fazendo a ligação entre aspectos qualitativos do PPA e aspectos quantitativos e detalhados da forma de despesa da administração pública. Então a LDO ela vem como essa ponte, trazendo um norteamento, trazendo políticas e, como o próprio nome diz, diretrizes que vão mostrar e nortear como que a LOA deve ser construída, sempre se espelhando no PPA e nas prioridades estratégicas. E aí a gente chega no que eu disse, na ligação entre administração pública e sociedade, porque a gente tem aí a efetividade do quê? Do impacto às demandas sociais. Então, esse ciclo rodando é que a gente consegue ver transformação social. Esse ciclo rodando que a gente consegue entregar políticas públicas para a sociedade. Então, é um pouquinho desse ciclo que a gente vai conversar hoje, pensando a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E quando a gente fala em LDO, eu acho que didaticamente é bom a gente pontuar a LDO em quatro partes, em 4 segmentos. Os 2 primeiros segmentos é que eu vou aqui falar um pouquinho para vocês, que é o nosso anexo de metas e prioridades, que ele é um espelhamento, ele tem inspiração no PPA, e o corpo da Lei de Diretrizes Orçamentárias propriamente dito. Além disso, e aí aqui quem vai falar com muita propriedade é o secretário de Fazenda, o anexo de metas fiscais para o exercício que se refere à LDO, então a gente está falando da LDO 2019 e para 2 exercícios subsequentes, então esse anexo vai até 2021. Além do anexo de passivo contingente e riscos fiscais que podem afetar as contas públicas. Então, aqui eu vou me ater nos 2 primeiros pontos e depois o secretário de Fazenda vai fazer uma explanação sobre os demais.
Eu gosto de falar que, para a gente falar do corpo da LDO, a gente tem que se basear nesses 3 pilares aqui, que eu vou, de forma recorrente, voltar neles, que é a nossa preocupação com qualidade do gasto público, transparência e entrega à sociedade. Então, esses pilares aí que vão nortear a nossa conversa daqui em diante. Bom, a gente pensou aqui para vocês alguns pontos que a gente acha que são pontos fundamentais a serem discutidos com todos os senhores. O primeiro deles é o artigo 8º, é o artigo que fala sobre a reserva de contingência. Reserva de contingência é uma ferramenta consolidada lá atrás, em 69, com uma lei-decreto, e que foi novamente amarrada na Lei de Responsabilidade Fiscal. E essa reserva de contingência utilizada para a gente ter essa segurança de usar o orçamento em algumas situações especiais, até anos atrás, no estado de Alagoas, utilizava-se uma régua que a reserva de contingência ia de 0,1% da receita corrente líquida a 1%. Então, isso ficava solto. Muitos estados ainda utilizam essa régua. E aí, o que era feito? Era feito fixado um piso, o piso de 0,1%, trazendo uma minimização desse importante instrumento. Desde o ano passado foi cravado a importância da reserva, e aí a gente sobe e coloca no texto da LDO, obrigando a gente a ter na LOA não 0,1, mas cravando um mínimo de 0,5% da receita corrente líquida. E aqui também a gente refletiu um pouquinho em como utilizar e otimizar essa reserva de contingência até para as emendas parlamentares. O artigo 15, o texto está extenso, então eu vou tentar dar uma resumida para vocês. É um texto que faz uma amarração com a Lei Complementar 156, a Lei Complementar 156, em que coloca obrigações aos estados de responsabilidade, que é a lei que faz uma renegociação da dívida, e os estados têm obrigações a serem cumpridas. E aí a gente coloca na LDO para que a gente tenha na LOA uma obrigação que todas as despesas primárias correntes, elas devem ser replicadas do ano anterior. Então, eu não posso ter aumento. O único aumento que eu posso ter é a indexação do IPCA. Então, a gente coloca isso e fecha, lembrando para todos os poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria. No artigo 22, a gente trata um pouquinho sobre as transferências constitucionais, e aí eu acho que a melhor forma é dar alguns exemplos. Então, exemplos claros: IPVA e ICMS. ICMS a gente tem o repasse para os municípios de 25%, IPVA a gente tem o repasse de 50%. Tempos atrás, esse repasse ele era caracterizado como despesa, e desde o ano anterior, esses repasses passam a serem cravados na Lei de Orçamento Orçamentária, em decorrência da LDO, como uma dedução de receita orçamentária, espelhando exatamente como ele deve ser feito. No artigo 26, a gente tenta colocar na LDO e utilizar justamente um dos principais objetivos da LDO, como eu disse para vocês, que é fazer essa ponte entre PPA e LOA. O que acontece, pessoal? Na Constituição Estadual é autorizado a utilização do chamado duodécimo. Ou seja, se o chefe do executivo ele não sancionar a LOA até 31 de dezembro de 2018, é possível e é passível, de acordo com a Constituição Estadual, de se fazer o duodécimo. Só que na Constituição Estadual eu tenho uma lacuna, porque isso não é regulamentado, isso é deixado de uma forma mais solta. E aí, aproveitando o instrumento da LDO, para a gente conseguir
ter essas diretrizes, essas amarrações em relação à LDO. Então, ali a gente tem 6 grandes segmentos em que a gente faz uma proposição na LDO como forma de complementar o que a Constituição Estadual fala em relação ao 12º. No artigo 30, é uma correlação importante entre LDO e Lei de Responsabilidade Fiscal. É onde a gente trata sobre despesa de pessoal e encargos sociais. É nesse artigo que a gente confere o quê? De propor que o mês base de junho de 2018 ele seja o mês de referência para todos os poderes em relação a pagamento de pessoal, para que sejam esses os valores inspirados e colocados para o exercício de 2019, obviamente considerando eventuais acréscimos legais. No artigo 44, também um texto muito extenso ali, e aí eu vou tentar explicar o que a gente tenta colocar nesse artigo 44. É buscar pela LDO trazer, como eu disse lá atrás, qualidade do gasto, transparência e efetividade na administração pública. O que acontece? Acontece que em muitos casos, e aí eu vou tentar dar 3 exemplos para ficar mais claro para vocês, para os senhores. Quando eu tenho, por exemplo, uma desvinculação de receita, e eu vou passar essa receita para recursos ordinários. Quando isso é feito por meio de um decreto autorizativo. E aí depois eu teria que ter outro decreto para mudança de fonte. Simplesmente eu não tenho alteração de valor, eu tenho modificação de fonte. Para eu não ter que ter um custo de tempo, de dinheiro, qual que é a nossa proposta? É que ao invés de ser feito um outro decreto, que seria uma sobreposição de um decreto que já autorizou aquela desvinculação de receita, uma simples portaria do secretário de Planejamento, Gestão e Patrimônio para fazer essa alteração de fonte, simplesmente deixando claro que não tem alteração nenhuma de valores. Outro exemplo que eu posso dar para os senhores para utilização de portaria, uma despesa intra-orçamentária. Então, por exemplo, determinada secretaria tem um gasto com serviços gráficos e tem uma dotação orçamentária destinada para fazer um processo licitatório. Só que o que acontece? A imprensa oficial é capaz de executar aquele serviço. Então, ao invés de eu fazer o processo licitatório, eu faço o quê? A imprensa oficial faz aquele serviço e eu tenho que fazer uma alteração ali intra-orçamentária. Então, essa alteração de dotação orçamentária, e de novo, deixando claro para os senhores, nenhuma alteração de valores, só de dotação, a gente faria também por portaria. O terceiro exemplo é o que a gente pode pegar, portaria 163 do STN. Essa portaria, ela regulamenta todas as dotações, codificações orçamentárias. Então, se essa portaria tem alguma alteração de dotação, para que o Estado de Alagoas permaneça aderente ao STN, a gente tem que fazer essa mudança de codificação. Como é uma mudança de codificação, para não ter todo esse processo, esse gasto público para se fazer um decreto, a gente também faria por portaria. Então, a ideia é buscar uma simplificação em processos que não têm alteração de valor, que é mais um processo burocrático, em que a gente tem todo um lastreamento já de transparência e de aprovação de valores. O artigo 58 é um direcionamento para obrigatoriedade de todos os poderes e responsabilização que devem prever no orçamento deles
todas as despesas para que nenhum dos poderes entre na base do CALC ou do CADIM. Então, é uma obrigatoriedade para que os poderes meçam o seu orçamento de acordo com os compromissos assumidos. Bom, em relação ao texto, os principais artigos que eu queria trazer aqui, e obviamente me colocar à disposição para a gente debater sobre outros, seriam esses. Eu falei lá no início que, além do texto principal, a gente tem o nosso anexo de metas e prioridades, que é um anexo espelhado, inspirado no PPA, e esse anexo de metas e prioridades, pode passar, Wagner. A gente tem aqui, e aí eu não vou ser exaustivo aqui, todo o detalhamento de todas as áreas prioritárias: saúde, educação, segurança, cultura, esporte e juventude, inclusão. A gente tem isso tudo detalhado com as metas e unidades. E aí, só para a gente ter um resumo desse anexo, a gente tem aí, então, 14 programas contidos nesse anexo e 46 ações distribuídas em todas essas temáticas que eu falei para os senhores. E eu acho que já chegando na reta final, esse último slide, a gente fecha o que eu falei lá no começo do nosso ciclo de planejamento, em que a gente sai das demandas sociais, das iniciativas prioritárias, eu quantifico essas iniciativas e aí a administração, ela precisa o quê? Colocar a mão na massa, executar, fazer as coisas acontecerem. E aqui alguns exemplos de consolidação dessas execuções. Então, construções de unidades de saúde, os CISPs de integração de segurança pública, construção de escolas em tempo integral, a questão de mobilidade urbana e infraestrutura. Hoje, Alagoas passa a ser grande referência na sua malha viária, pelo esse trabalho feito em relação à mobilidade e acessibilidade. A questão da implantação do programa de água, de saneamento, enfim, mostrar uma pitada para os senhores de como que o ciclo orçamentário é importante e como que esse ciclo, ele fecha e inicia de novo de acordo com as demandas das sociedades e atendimento a essas demandas sociais. Eu agradeço a todos e me coloco à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas que porventura aparecerem. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Nós agradecemos a participação do Dr. Tadeu Barros, representando a Secretaria de Planejamento do Estado de Alagoas. E quero dizer, doutor Tadeu Barros, em poucos minutos eu aprendi demais sobre a questão orçamentária. Estava conversando com o deputado Ricardo Nezinho, o seu profundo conhecimento e a sua didática. Eu costumo dizer que professor, além de ter conhecimento, precisa ter didática. É como um centroavante, um atacante do futebol. Joga bem, mas não faz gol, não adianta. Vossa Excelência mostrou conhecimento e saber transmitir o assunto. Nossos parabéns. Quero registrar e convidar a fazer parte da mesa e membro da Comissão de Orçamentos, Finanças e Planejamento, nosso querido amigo, esse grande deputado Francisco Tenório. Dando continuidade à nossa audiência pública, nós convidamos para fazer sua explanação o talentoso secretário da Fazenda do nosso Estado, Dr. George Santoro. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor deputado Inácio Loyola, deputado Ricardo Nezinho, deputado Gilvan Barros, deputado Chico Tenório, doutor Renato, representante aqui do Tribunal de Justiça,
demais presentes aqui na audiência pública, caros colegas da CEPLAG, da Fazenda, que aqui abrilhantam a audiência. Mais uma vez aqui numa audiência da LDO, que é um documento que faz parte do ciclo orçamentário, que abre o ciclo orçamentário, na verdade. A LDO é um documento muito importante e que referenda e pauta a lei orçamentária, né? Então, a gente tem um documento que dá praticamente o caminho que vai seguir a elaboração da lei orçamentária de 2019. E esse ano, um ano de bastantes incertezas na área econômica, um ano com bastante turbulência e que a gente está com muita dificuldade para traçar um cenário para 2019. E a gente procurou fazer um projeto de LDO, de metas fiscais, bastante conservador, como a gente fez nos últimos anos, e que permitiu que o Estado de Alagoas chegasse aqui, no final do último ano de mandato, com bastante tranquilidade, pagando suas contas em dia e com um reconhecimento nacional. Pode passar? A gente tem aí os 3 documentos, né? O plano plurianual, a lei de diretrizes, né? E a lei de orçamento. Pode passar. E aí hoje nós vamos tratar basicamente do anexo na fase da Fazenda, e a gente vai falar um pouquinho das estimativas de receita e das metas fiscais, dos riscos fiscais que a gente discutiu um pouquinho com a CEPLAG e que a gente vai colocar no projeto de lei orçamentária. Bom, falar um pouquinho dos resultados fiscais. A gente, nos últimos anos, tem alcançado bons resultados fiscais. Alagoas fez, no período de 2015 e 2017, talvez o maior resultado acumulado, maior esforço fiscal acumulado do país, né? Aí, nos 3 anos seguidos, a gente ficou no segundo lugar aí no resultado primário, mas no acumulado a gente foi o estado que fez o maior esforço fiscal. Isso nos permitiu cobrir o déficit fiscal acumulado no período anterior, de 2012 a 2014, e a gente chegar em 2018 com um estado bastante equilibrado, um estado que conseguirá fazer os investimentos necessários nesse ciclo de 2016 a 2018 com recursos próprios, e conseguiu abrir um espaço de possibilidade de endividamento para fazer um ciclo de investimentos, não só com recursos próprios, mas, como essa casa aprovou, leis autorizativas, e está em trâmite aqui, né, ainda uma lei para autorizar uma nova contratação de operação de crédito para a gente poder ampliar para o próximo triênio investimentos mais para o Estado. E aí a gente vê que o Estado, mesmo com esses resultados fiscais bastante positivos, o Estado também é o Estado que apresentou um resultado de investimento bastante significativo. É um dos estados que mais investiu em relação à sua receita corrente líquida. E isso é muito importante, que demonstra que não só fez um bom dever de casa, mas também está fazendo os investimentos necessários para o Estado. E isso aí foi o que o Tadeu mostrou agora há pouco, com diversos programas de investimentos em andamento no Estado. Isso reflete nos números, né? Então, o Estado está com um perfil de investimento que chega perto de 11% da sua receita corrente líquida, o que é um resultado bastante expressivo face ao tamanho do Estado. Bom, um outro fator importante é que nesse período foi o Estado que mais reduziu a sua dívida, né? A gente, em 2015, tinha uma dívida corrente líquida de 167%. E fechamos 2017 com 95% de dívida corrente líquida, e a gente está com uma trajetória de baixa, e isso é fruto de diversas decisões
Uma das decisões foi a renegociação da dívida, que impõe alguns limites para o Estado. Também está aí junto a negociação de créditos de tributários que a gente fez, pagamentos de precatórios que o Estado fez, com alguma sobra de caixa que o Estado teve nesses últimos anos, e isso fez com que o Estado conseguisse, para o futuro, ter uma redução dos fluxos de pagamento de serviços de dívida, que isso é bastante expressivo. Isso gera um fluxo de caixa melhor para o Estado e permite o Estado ter um fluxo de caixa mais significativo para investimentos com recursos próprios. E essa trajetória tem sido consistente. Já no primeiro quadrimestre já desse ano, essa trajetória continua de redução, e a gente, se eu não me engano, fechou o primeiro quadrimestre em 95 também, mantendo a mesma trajetória. Pode passar. Aí mostra um outro perfil em relação ao estoque e a trajetória de declinante. Tá? Bom, a despesa de pessoal, a gente pegou a gestão com o índice de pessoal estourado em 49,7, teve uma trajetória de redução, uma redução em 2017, que não era uma redução, diria que por causa da repatriação, essa redução não era uma redução consistente, que a repatriação ela fez o índice cair para 46,7, mas na verdade a repatriação, quando sai da conta, o índice volta a 48, então a gente está com 48,6. Então esse número é um número que ainda preocupa, porque o Estado tem ainda uma despesa de pessoal considerável. O Estado de Alagoas tem um número ainda próximo ao limite de 49%. Alguns estados ali apresentam um número menor, 39, 36, mas a maioria desses estados não contabilizam, a nosso ver, corretamente o índice de pessoal. Então a gente contabiliza bem correto o número, e isso fica bem registrado. Esse ano o Tesouro Nacional determinou a inclusão das OS dentro do índice de pessoal. E isso vai gerar uma mudança significativa no cálculo desse índice para 2018. Muitos estados, como São Paulo e outros estados que aparecem com índice mais baixo, esse índice vai aumentar significativamente. Então, esse quadro vai se alterar a nosso ver. Ainda está meio polêmico isso, mas essa alteração do manual dos demonstrativos fiscais da União aconteceu a partir de 2018, e muitos estados já têm consolidado parte da despesa de pessoal nas organizações sociais. Isso aí é a trajetória do nosso classificação de risco. O Estado de Alagoas chegou no ano passado na classificação B, estávamos em D em 2014, e foi uma trajetória de melhora da nossa classificação de risco, e fechamos 2017 agora. Pelos nossos números, a gente acredita que vamos nos manter na classificação B também para 2018 também, pelos números que nós fechamos em 2017. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque a classificação A e B mantém o Estado ainda elegível para ter garantia da União nas operações de créditos. Houve uma mudança no Tesouro Nacional em 2017, que somente estados e municípios que tiverem classificação A e B podem ter garantia da União, ou seja, as operações garantidas para a União somente A e B. Isso é uma mudança muito grande, e agora a União ainda edita portarias mensais estabelecendo tetos de taxas de juros para as operações de crédito, o que dificulta muito as contratações de operações de crédito, dado ao mercado hoje brasileiro bastante instável em relação à taxa Selic, que todo mês tem alterações da taxa Selic. Então,
ter uma classificação B ou A é sempre muito importante. Bom, o anexo de metas fiscais, que a gente usou como parâmetro, né? A gente fez aí, usando ainda o parâmetro de PIB 2,5, no momento que a gente fez a LDO, dado ao novo cenário aí, talvez aquele momento aí, a gente usou o boletim Focus ali de 11 de maio, hoje o boletim já não está mais assim nesse cenário, o boletim está indicando um cenário um pouco pior de PIB para esse ano, mas ainda está razoável usar esses parâmetros macroeconômicos. O câmbio já não é mais 3,40, já estourou ali 3,80. De qualquer maneira, a gente tem ainda os parâmetros que a gente usou para fazer essa conta. Pode ser que tenha alguma reversão para a LOA, dada a piora dos cenários econômicos muito significativo que aconteceu entre 11 de maio, que foi feito isso, e o final do mês, tá? Então, na LOA, talvez a gente tenha que fazer algum ajuste em relação ao que foi feito na LDO, que em 15 dias, aí, 20 dias, o cenário mudou substancialmente na taxa de câmbio. Apesar de a gente só ter uma operação, tem 2 operações de crédito externo, o Estado tem, o impacto é bem pequeno, mas sempre tem uma diferença no serviço da dívida que a gente tem em relação a isso. E também em relação à projeção de receita, tem algum impacto por causa do crescimento econômico da economia. Então, a gente talvez tenha que fazer alguma revisão nas projeções, porque o cenário mudou. Bom, quanto à receita, a gente fez uma projeção de receita tanto da área tributária quanto das transferências, né? Recentemente, a gente teve uma discussão com o governo federal, uma informação importante, até para os municípios, né? Na próxima terça-feira, depois de uma discussão intensa com a União em relação ao PERT, a União vai fazer um repasse sobressalente em relação ao FPM e ao FPE, uma discussão puxada pelo Estado de Minas Gerais e referendada pelos demais estados no CONFAS. Houve um ofício assinado por todo o secretário de Fazenda e a União vai agora fazer um repasse adicional de FPE e FPM na próxima terça-feira. É um recurso a mais, bastante significativo, e isso ajuda nesse momento de crise todos os estados e todos os municípios, no repasse do dia 10, que isso representa talvez uns 20%, 30% a mais do valor do mês para os estados e municípios. Voltando aqui, a gente usou basicamente o que vem acontecendo no cenário aqui do ICMS. A gente está verificando um crescimento bastante conservador do ICMS, e a gente acha que a gente está tendo um crescimento real ainda de receita do ICMS para os próximos 2, 3 anos, e a gente refletiu isso ali na projeção de receita, o mesmo se dando nos demais indicadores tributários. No repasse do FPE, a gente está colocando uma recuperação bem suave ali da economia em relação ao FPE. No SUS, a gente não está refletindo ainda a entrada dos novos hospitais, porque a gente ainda não tem os dados de expectativa de atendimento dos novos hospitais a partir de 19, 20 e 21 ainda. A gente não refletiu isso ali no indicador do SUS ainda. Assim, a espera até a LOA a gente ter esse dado para a gente poder refletir ali na projeção. Os demais estimativas de operação de crédito que a gente colocou ali são as operações que a gente colocou no projeto de lei e também no quadro que a gente aprovou no Tesouro Nacional, que é o fluxo de desembolso das operações de crédito, conforme está estimado junto com o Tesouro Nacional. As transferências de capital, a gente está colocando a média histórica das transferências, o que tem sido realizado, nada além do que efetivamente tem acontecido.
não estamos esperando nenhum acréscimo significativo nas transferências, principalmente por causa do teto de gasto do governo federal, que impede um aumento nessas transferências federais. Pode passar. Bom, aí é um quadro resumo da situação das despesas de pessoal, dos juros, das despesas correntes, dos investimentos do Estado para os próximos anos. Eu chamo a atenção para as despesas de investimentos. A gente está estimando um valor de quase 900 milhões de investimento para esse ano, 2018. Boa parte desses recursos são recursos próprios, uma parte também vai ser de operações de crédito, que já tem desembolso da operação contratada já com o Banco do Brasil, né? E aí tem aí uma parte do serviço da dívida, que esse ano a gente já volta a pagar o contrato com o governo federal a partir de julho, já volta a pagar normalmente, já acabou aquela fase de benefício que a gente teve no acordo da dívida, né? Em julho já volta a pagar normalmente, mas agora já na tabela price, já não mais pela receita, então já volta ao serviço normal, e já 2019 inteiro, 20 e 21, o serviço da dívida já na tabela price normalmente. Aí a tabela de cumprimento de metas, a gente está demonstrando que a gente cumpriu as metas previstas para o exercício anterior, conforme previsto na LDO anterior do ano passado. Então, a gente conseguiu cumprir a meta fiscal prevista na Lei de Diretrizes do ano passado. Então, isso é importante, demonstra que a gente fez uma previsão bastante consistente e a gente conseguiu cumprir a meta do ano anterior. A meta é uma meta que, no cenário atual, é sempre difícil conseguir projetar uma meta fiscal, e como a gente colocou agora aqui, o cenário mudou bastante na feitura da SLDO, e a gente sempre, é muito difícil você fazer uma meta fiscal que tenha tranquilidade, né? Então, foi importante, a gente conseguiu cumprir a meta, tanto de primário quanto de resultado nominal. Pode passar. Bom, os riscos fiscais, a gente tem procurado aperfeiçoar o anexo de riscos fiscais ano após ano. Esse ano a gente detalhou bastante as questões de riscos fiscais que o Estado é submetido, né? Um dos riscos é o que eu acabei de falar agora, a questão dos parâmetros na projeção de receitas, né? E a gente acabou de ver que a gente teve agora uma mudança significativa no período curto de tempo da questão dos parâmetros que a gente usou na projeção de receitas. O país mudou um pouquinho, mudou bastante o cenário. O PIB que a gente usou foi 2,5, já estamos com a previsão de 1,9 do PIB para esse ano. E o mesmo se deu taxa de câmbio, que a gente botou uma taxa de câmbio de 3,40, já está com 3,90, já tem gente já achando que vai chegar a 4,10. Bom, vamos aguardar mais um pouco para ver como é que fica isso. Bom, risco de despesa é alguma despesa que surja no meio do caminho, algum acidente natural, alguma coisa que surja que seja necessário. Por enquanto, a gente não está vendo nenhum cenário diferente, está tudo dentro da previsão. Por isso que a gente também tem uma margem dentro do orçamento para esse tipo de alocação de despesa, que esse ano ficou em torno de 120 milhões dentro do orçamento para isso. Operações de crédito, existe a possibilidade de risco de não contratação, sempre há, ao longo do processo ter algum problema, por isso que a gente coloca como risco. O ICMS ter algum tipo de retração econômica, algum tipo de frustração, não tem acontecido nos últimos anos, sempre a previsão tem sempre se realizado, tem sempre superado, mas sempre há uma possibilidade de ter algum risco e a gente tem que alertar para esse tipo de possibilidade. Bom, programação de despesa, a gente procura trabalhar com isso, a gente tem procurado melhorar o trabalho na Fazenda e trabalhado com 3 cenários. E a gente trabalha com fluxo de caixa e com riscos de choque econômico. A gente tem procurado trabalhar assim e simulando choque econômico de recessão e choque econômico de otimista, né? Então,
isso ajuda muito a gente ver como é que ficaria o fluxo de caixa nas duas situações. Isso ajuda bastante para simular em que situação ficaria o Estado ao final do ano, numa situação de bastante recessão, uma situação bastante otimista. E isso a gente procura ter caminhos alternativos nessas situações. E é nesse tipo de programação que a gente procura verificar. Crescimento vegetativo da folha, está crescendo ao normal, não está crescendo ao normal? Houve decisões judiciais que prejudicaram isso. A CEPLAG tem trabalhado bastante em relação a isso, porque, só para vocês terem uma ideia, esse ano na Folha do Estado tem 61 milhões de reais imputado na folha de pagamento do Estado, em decisões judiciais que aumentaram a folha de pagamento do Estado. E a gente passou a registrar isso na contabilidade, registrando exatamente o valor, a partir desse demonstrativo do ano passado, de quanto é da folha impactada em decisões judiciais na folha. Isso é importante para dar transparência, para a gente ter clareza de quanto está sendo aumentado na folha decorrente de decisões judiciais. E aí a gente tem esse controle agora em relação a isso, né? Pode passar. Em relação aos riscos da dívida pública, a gente, em relação a empréstimos externos, porque o câmbio está muito volátil, a gente tem 2 contratos externos, né? E eles representam, se eu não me engano, 20% do total da dívida do Estado. E não é significativo, porque são dívidas externas de longo prazo. Então, mesmo que o câmbio flutue muito, os impactos não são assim tão pesados para que ponham em risco as finanças do Estado. Existem estados que 90% da dívida do Estado é em operação externa. Aí sim, o Estado tem um risco fiscal significativo. Não é o caso de Alagoas, que praticamente 80%, 85% da dívida é contratado com a União ou com um banco nacional. Então não tem risco de câmbio. E mesmo de taxa, a taxa nossa é toda contratada com o governo federal, a não ser que a Selic dispare, e mesmo assim ainda tem um efeito da lei da 9496, que agora é um ou outro que for menor, então, em relação à inflação. Então, isso dá uma boa estabilidade para os estados. Bom, muito obrigado, à disposição aí para tirar dúvidas. Agradecemos a participação do secretário da Fazenda do nosso estado, Dr. George Santoro. Quero registrar também aqui, já registrei, e repito a presença do deputado Francisco Tenório, que é membro da Comissão de Planejamento, Orçamento e Finanças. Registro a presença da deputada Jó Pereira, como também a presença do deputado Rodrigo Cunha. Queremos registrar também as presenças de Paulo Castro, assessor da Secretaria da Fazenda, Abidinego da Guia Santos, do Tribunal de Justiça, Wagner Silva de Sena, da Secretaria de Planejamento e Gestão, Saadia Maria, da Secretaria de Planejamento e Gestão, Gesamine Santos, também da Secretaria de Planejamento e Gestão, Monique Souza de Assis, da Secretaria da Fazenda, Gustavo Ives, da Secretaria de Planejamento e Gestão, Marcos Antônio Dantas, colega, representante do Sindicato do Setor Público Agrícola e Ambiental do Estado de Alagoas, Sindagro, Israel Lins de Oliveira, da Secretaria de Planejamento e Gestão, e não poderia também deixar de registrar com muita honra a presença dessa talentosa mulher, Renata Santos, que é secretária especial do Tesouro, que faz junto com o Dr. George Santoro um brilhante trabalho
à frente desta pasta aqui no estado de Alagoas. Registrar também a presença de Luiz Feitosa, que representa os estudantes do curso de Direito do SESMAC lá em Palmeira dos Índios. A presença de Berikson Lima Tenório, aqui está representando o diretório do PDT, aqui de Maceió. Quero registrar também a presença do Antônio Sabino, que é o presidente da Federação das Associações de Moradores e Entidades Comunitárias de Alagoas, e Diego Sabino, representando aqui a FAMECAL. Depois das explanações do Dr. Tadeu Barros, o secretário especial da Secretaria de Planejamento e Gestão, e do Dr. George Santoro, secretário da Fazenda do nosso estado, nós vamos abrir, essa segunda etapa será de debates. A prioridade, pelo regimento, é com os senhores deputados. Eu queria saber se o deputado Gilvan Barros, quem queria iniciar, deputado Francisco Tenório, a deputada Jó Pereira, o deputado Ricardo Nezinho, ou o deputado Rodrigo Cunha, qual que primeiro se habilita a participar desse debate. Ninguém se habilitou para participar desse debate. Queria saber dos presentes, representantes da sociedade civil, nosso amigo Marcos Antônio Dantas. Pronto. Eu passo a palavra ao doutor Marcos Antônio Dantas, que é o representante do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agrícola e Ambiental do Estado de Alagoas. Eu gostaria de estabelecer, Marcos Antônio, 10 minutos para a sua... Bom dia a todos os presentes. Quero reforçar esse bom dia principalmente ao pessoal do governo, que está presente mais uma vez. E eu vou começar essas minhas poucas palavras nesse tempo, num convite que eu recebi recentemente da UFAL, para dar uma palestra aos formandos do curso de agronomia. Depois de proferir a palestra sobre os fatores que garantem a prosperidade de uma nação, de um país, de um município, né? Eu chamei a atenção de que existem 4 fatores essenciais: os recursos naturais, os bens de capital, o capital humano e a eficiência de governo. Esses 4 são elementos que conduzem um país ou um município a garantir a prosperidade e, consequentemente, aquilo que a sociedade almeja, que é o bem-estar. A possibilidade de não só quantificar a sua riqueza, mas também de estimular aqueles bens intangíveis que a gente, às vezes, desprezamos quando falamos de bem-estar. Eu sempre digo que falar de qualquer atividade nesta casa remonta a entendermos o que é bem-estar. Há vários conceitos de bem-estar, mas eu gosto de um que é muito próximo do entendimento, que a gente possa compreender com mais facilidade. Bem-estar não só é o bem tangível, como ter um celular, ter uma casa, uma riqueza, mas, sobretudo, ter empatia, confiança, poder de imaginar, né? Ter compaixão. Tudo isso responde a uma necessidade da sociedade no momento atual do pleno século XXI. E dizendo isso na universidade, depois de discorrer sobre esses 4 fatores que garantem a prosperidade, um aluno me questionou por que é que o agronegócio brasileiro chega, em média, a 23% de um potencial do PIB e os empregos para a área são tão precários, principalmente para a área de agronomia, veterinária e ciências agrárias. Eu disse a ele que há várias respostas a essa pergunta, mas eu ia responder de uma forma diferente. E disse o seguinte: perguntei primeiro, o senhor já participou do plano plurianual? Ele disse, nunca participei, não sei nem do que se trata isso.
Bom, como ele respondeu que não participou do plano plurianual, automaticamente desconhecia também a LDO e a LOA. E eu disse exatamente que essas 3 audiências públicas são fundamentais para garantir a prosperidade do Estado de Alagoas, principalmente. Porque é nela que se discute para onde a sociedade quer ir. É nela que se discute a arrecadação de imposto onde vai ser colocada. É nela que se discute quanto vamos gastar em cada atividade dessa. Inclusive, no caso de concurso público para determinadas áreas do Estado. Então, esse é um elemento crucial nesse entendimento. E o jornal de hoje, eu vi uma notícia, estou até com ela aqui na mão, os 7 estados elevam o preço do diesel, e Alagoas é um deles. Então, Alagoas é um dos poucos estados que aumentou o valor do diesel, né? Então, aumentando o imposto do diesel significa dizer que o estado tem mais dinheiro, vai arrecadar mais. Isso é um bom sinal. Por outro lado, tem uma notícia da Casal que o desperdício da Casal chega a 46%, né, da água tratada. Então, nós temos 2 polos muito questionáveis nessa discussão. Um desperdício brutal e uma arrecadação de imposto que deverá fazer face às necessidades da população. Dito isso, eu disse que, por exemplo, no caso da agronomia, o estado de Alagoas, por exemplo, nós temos hoje quase 120 mil estabelecimentos, não pelo último censo, mas o censo agropecuário passado, e desses 97 estabelecimentos têm até 100 hectares. Isso significa dizer que propriedades até 100 hectares têm renda mínima de meio salário mínimo. Esse é um caso importante. O segundo ponto da resposta do cidadão é que, folheando os anais do CREA, nas últimas edições, percebeu-se que o número de receitas agronômicas emitidas pelos agrônomos do estado de Alagoas é baixíssimo. Significa dizer que nós estamos comprando e negociando produtos agrotóxicos e com praticamente a ausência do agrônomo na receita agronômica. E quando nós nos deslocamos daqui para o sertão de Alagoas, que vemos os cultivos, com exceção da cana-de-açúcar, todos eles não respeitam as curvas de níveis. Então, esses 2 pontos são fundamentais para discutir a importância daqueles 4 fatores de produção no campo da agronomia. Se falta agrônomo para dar uma receita, significa dizer que nós estamos comendo cada vez mais verduras e legumes com mais agrotóxicos. Estamos indo mais vezes aos hospitais. Estamos indo mais vezes ao INSS. E o que é que falta para esse Estado entender essa lógica? Abrir concurso público. Hoje a situação agrária no estado de Alagoas é de difícil conciliação, vamos dizer assim, porque nós temos esses fatos demonstrados e não temos a capacidade ainda de discutir concurso público nessa área. Esse é um ponto crucial. O outro ponto crucial é a ausência do agrônomo nos projetos que dizem respeito ao cultivo das lavouras, que não obedecem às leis ambientais. Então, nós temos 2 elementos dramáticos pela ausência do agrônomo no campo. E eu estou fazendo essa discussão aqui, aproveitando a Assembleia Legislativa e a sociedade aqui presente, e o Estado de Alagoas, para que dê uma olhada para essas estruturas. Não dá para continuar com o Estado praticamente, o setor agrário praticamente sem ninguém mais. Daqui a mais 3 anos, a Secretaria da Agricultura do Estado não tem mais nenhum agrônomo. Vai ser tudo cargo comissionado. A Emater passa por bolsistas que precarizam a profissão de engenheiro agrônomo e precarizam os salários. Então, eu queria fazer um chamamento. Já tive algumas conversas dessas com o secretário Jorge Santoro, dizendo exatamente que ele procurasse entender essa lógica. Não há como dispensar que os 4 fatores que garantem a produtividade de um país e a prosperidade de um país passam necessariamente por uma ideia de que o estado de Alagoas precisa entender a importância do setor agrícola dentro de um estado que tem 110 mil agricultores familiares, que tem renda de até meio salário mínimo, que não pode pagar por uma receita agronômica que custaria hoje em média de 300 a 400 reais. Por isso a importância da Emater. E a Emater até hoje nesse estado não fez uma receita agronômica. Isso é uma denúncia séria. E o que estou dizendo é que nós estamos comendo cada vez mais agrotóxico na nossa mesa. Eu quero finalizar dizendo que já no século XIX, Valfrido Pareto estudou a desigualdade de renda
de riqueza na Inglaterra. Um século depois, nós continuamos com os mesmos problemas. Ou a gente dá um basta, ou certifica que Pareto está certo, a renda continua sendo acumulada por muito pouco, ou nós aniquilamos o princípio ou o ótimo de Pareto. Muito obrigado. Nós agradecemos a participação pertinente do nosso amigo Marcos Antônio Dantas, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público, Agrícola e Ambiental do nosso Estado. Se habilitou também, concedo a palavra ao Erivaldo Paulino, que é conselheiro da Educação de Maceió do COMED, do Conselho Municipal de Educação. Erivaldo, 10 minutos. Bom dia a todos e a todas. Em nome do excelentíssimo senhor Inácio, deputado Inácio Noiola, presidente dessa sessão, saúdo todos os parlamentares, ao deputado Francisco Tenório, Rodrigo Cunha, Gilvan Filho e todos os participantes convidados especiais aqui. Eu gostaria de iniciar minhas palavras, deputado, dizendo a todos e a todas, ao nosso companheiro Sabino também, que representa aqui a sociedade civil pela FAMECAL, gostaria de dizer que uma audiência dessa tão importante que tem aqui, botou o fone aqui, uma audiência tão importante que é essa agora, para discutir o orçamento do próximo ano que se aproxima, e a sociedade civil não compareceu nessa audiência. Os senhores parlamentares estão de parabéns. Vou convidar a sociedade civil nas redes sociais, nos jornais, em rádio. Então, eu digo a todos e a todos, o pessoal da sociedade civil que está acompanhando a audiência pública, que eles, entre aspas, eles não podem falar de um parlamentar e de um político, porque nessa audiência pública foi convidado sociedade civil, nos jornais, na televisão. Eu assisti jornal, o convite eu assisti pelo jornal, pela televisão. Então, como eu me preocupei de vir aqui apresentar a minha categoria, apresentar a sociedade civil, outros poderiam vir também. Então, esse plenário deveria estar cheio de sociedade civil, porque é o recurso que vai ser discutido, nosso dinheiro público, que vai ser usado na nova gestão do ano que se aproxima, 2019. Então, os parlamentares fizeram as partes deles, convidaram. Então, estou aqui, eu gostaria de dizer, senhor presidente dessa sessão, deputado Inácio Noiola, que o senhor sabe muito bem, e todos nós sabemos, que no artigo 6º da Constituição Federal, do capítulo 2, são que direitos sociais, educação, saúde, alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, ao desamparado na forma da lei, dessa Constituição. Então, participamos agora, recentemente, do dia 23 ao dia 30, uma conferência nacional lá em Brasília, chamada de Igualdade Racial, pela 4ª conferência, e nós debatemos muito lá em Brasília, e um dos debates foi fundamental em 3 categorias importantíssimas, qual, entre aspas, é discriminado pelos nossos representantes parlamentares, entre aspas, que é a família indígena, a família quilombola e a família africana. Eu, como conselheiro da educação, e no mandato até 2020, porque meu filho estuda na rede pública, eu sou um dos autores conselheiros que aprovamos a resolução lá no Conselho para que a cultura afro-brasileira ela seja apresentada nas escolas públicas, qual está publicado no Diário Oficial do município de Maceió, e foi incentivada pela audiência pública também, pela excelentíssima vereadora Tereza Nelma, qual foi a relatora da conferência, ou da audiência pública. Então, gostaria que pedisse a Vossa Excelência, humildemente, em nome dessas famílias carentes, sofredoras, qual o senhor conhece muito bem o sertão, lá em Pô da Cheira, conhece os quilombolas de lá do Poço, das Trincheiras, conhece o pessoal lá da região do Agreste, lá todinho do sertão, para que no próximo orçamento, que for ser aprovado através dos parlamentares desta casa,
que dedicasse 1% do valor do orçamento próximo para essa cultura afro-brasileira africana, para que ela seja discutida, porque são professores de ensino que dedicam a sua vida ensinando a cultura nas escolas públicas sem ter remuneração e pagando o próprio bolso a sua cultura nessa escola. Então, peço humildemente a todos e a todos presentes e os seus parlamentares que dedicam a emenda no orçamento agora, 1%, na área da educação, dos ensinos profissionais dessa categoria, principalmente também na saúde, porque se não tiver saúde e não tiver educação, o país não vai para frente. Então, muito obrigado e Deus proteja a todos e vamos uma boa audiência. Agradecemos a participação do companheiro Erivaldo Paulino. Muito importante a sua participação. Como não tem mais ninguém para participar do debate, aliás, deputado Rodrigo Cunha. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente desta audiência pública, deputado Inácio Loyola, aos demais parlamentares aqui presentes, Gilvan Barros, Ricardo Nezinho, Francisco Tenório e a deputada Jó Pereira. Cumprimentar a todos que estão aqui acompanhando essa sessão presencialmente e a todos que também não puderam estar aqui, estão acompanhando através da TV Assembleia. Esse momento que é um momento importante também para tirar dúvidas. Quero saudar também e registrar a importância da presença do secretário da Fazenda, Jorge Santoro, bem como os demais representantes aqui do governo do Estado. E gostaria de fazer um questionamento, analisando aqui as metas postas, um assunto específico que eu venho acompanhando já há bastante tempo, é sobre o polo de tecnologia a ser instalado no bairro do Jaraguá, aqui na capital de Maceió. Nós criamos uma expectativa que ele fosse entregue à população em 2016, já estamos quase no meio do ano de 2018, e gostaria de saber, acredito que do próprio Tadeu, se há uma previsão para a entrega desse polo, ressaltando aqui a importância, e é necessário registrar isso, que esse polo de tecnologia, ele vai servir para fortalecer todo um ecossistema produtivo, muito ainda acanhado em Alagoas, mas que temos vários talentos que despontam no país afora. Semana passada eu tive a oportunidade de participar de um evento que trata de empreendedorismo e de tecnologia, que foi o Tracto Marketing Show, especialistas do país inteiro que chegaram aqui, mas os maiores especialistas que eu percebi são da nossa terra. Então, nós temos muito ainda a avançar. Tem um pessoal que se juntou através da Sururu Valley, estou falando isso porque tenho certeza que o Tadeu conhece essas pessoas. Tivemos aqui o secretário de Tecnologia, que era do meio, se dedicou durante 3 anos também para que saísse esse polo do papel. Já tivemos mais 2 outras alterações na gestão da Secretaria de Tecnologia e o polo não está concluído. Ao analisar as metas, eu percebi, fui diretamente a ele, no que se refere à ciência e tecnologia, que a implantação e a operacionalização desse polo, há uma previsão para o ano de 2019 de 10%. Então, o que vem a ser isso? 10% de quê? Há toda uma preocupação no que ele será depois de pronto, inclusive já há uma empresa contratada para ajustar nessa gestão, mas o que vem a significar quando se faz uma previsão dessa meta de 10% para implantação? 10% de quê? Então, se puder deixar claro essa informação para que eu possa também concluir meus raciocínios sobre o que vem sendo essa longa história do Polo de Tecnologia, inclusive faço parte da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui dessa casa, seria muito importante para esse fechamento. Então, eu gostaria de ouvir do representante da CEPLANT ou de qualquer outro representante que venha aqui a se manifestar. Doutor Tadeu. Bom dia, deputado Rodrigo Cunha. Satisfação falar sobre esse assunto, um assunto que eu brinco que brilha meus olhos. O senhor falou um pouquinho do evento da Tracto,
E a gente teve uma satisfação imensa de fazer um evento 2 semanas antes, em que a gente congregou de forma gratuita sociedade, e aí a gente teve participação incrível das universidades, setor público e iniciativa privada. Eu falo que são 3 setores que precisam estar juntos para construir, e o que a gente está fazendo aqui, a gente enxerga também em audiências públicas, que foi o Mind Talk, que a gente fez no centro de exposição. A gente trouxe mais de 40 palestrantes, e o mais feliz foi, eu brinco que o meu grande desafio ao desenhar o Mind Talk era tornar Alagoas o centro nervoso de inovação. E o quanto que eu fiquei feliz com os desdobramentos, com repercussões que a gente tem até hoje, fora de Alagoas, São Paulo, Minas, Espírito Santo, e aí a gente entra numa seara, como você bem colocou, que é um desafio de fazer, a gente tem o Vale do Silício, de fazer o Vale do Sururu aqui, com grandes pérolas que a gente tem aqui, como Handtalk, como Tracto, como Ilha Soft. A gente tem muita gente boa aqui, e para a gente ter e conseguir lapidar e escalar, nada melhor do que o polo. Coincidentemente, eu acho que até pela meu brilho nos olhos ao falar de inovação, porque inovação para mim é falar em qualidade do gasto público. Hoje a gente precisa se reinventar constantemente. Eu estive com o diretor da FAPEAL, o Fábio Guedes, discutindo, não só eu falo a importância do polo, de estrutura física, que aí vai na sua pergunta, 10% de metafísica, que houve um atraso em função de mudança de secretário, mas o processo licitatório já está em andamento. Mas mais preocupante, o que a gente tem que ter é não só estrutura física, mas de metodologia. A gente precisa rechear, a gente precisa ter ali dentro do polo um mecanismo para que não a infraestrutura só, mas que eu tenha alma ali. É o que eu costumo dizer, qualquer escola, qualquer hospital, não só o equipamento, eu preciso ter a alma, a essência rodando. E ontem eu estive com o Fábio e a gente discutindo um projeto que é a Sinapse. A Sinapse, ela já roda no governo de Santa Catarina, que é o quê? Eu conseguir pré-incubar, incubar, fomentar ideias e selecionar dessas ideias dentro lá do polo de tecnologia e fazer com que eu fomente o ambiente, o ecossistema, como você bem colocou, de inovação, de tecnologia, e fomente o desenvolvimento, alavanque o desenvolvimento econômico, com um grande potencial que o Estado de Alagoas tem. O Estado de Alagoas tem mesmo adormecido um enorme potencial tecnológico. Então, esse polo eu tenho constantemente acompanhado, desde que eu cheguei aqui, eu estou aqui há 7, 8 meses, é uma preocupação, é uma agenda extremamente prioritária. Então, é isso, os 10% é em relação à estrutura física, que agora a gente já tem o processo licitatório que está caminhando, mas a gente tem que preocupar também com o preenchimento, com essa essência, com a metodologia de incubação e de funcionamento do polo, em que a gente já está amarrando junto com a nossa Fundação de Amparo, essa metodologia que já deu certo no governo do Espírito Santo, no governo de Santa Catarina, que é a Sinapse, que a gente pode também ter uma conversa sobre essa metodologia. Espero ter respondido, mas continuo à disposição. Sim, Tadeu, foi respondido. Esses 10% então é referente ainda à construção, porque quando se coloca aqui implantação e coloca também operacionalização. Então já imaginei que já seria também a aquisição de equipamentos, também a parte estrutural, não apenas física do local, mas os móveis em si, que foi uma questão que, quando foi levantada há uma época atrás, não se teve esse planejamento de se comprar também os insumos necessários para colocar em funcionamento. Quanto à metodologia, acredito que você
conhece como funciona bem outros estados, que não pode separar a universidade, não pode separar a iniciativa privada e o setor público. Então, ali é o local onde os três devem se unir. Mas eu uso a palavra também aqui para fazer também um importante registro e agradecer a presença também do Renato Barbosa, representando aqui o Tribunal de Justiça. Então, é um prazer vê-lo aqui também. Passo a palavra à deputada Jó Pereira. Bom dia, senhor presidente desta audiência pública, deputado Inácio Loyola, a quem cumprimento os demais deputados presentes a esta audiência pública. Gostaria de cumprimentar o secretário de Estado, Jorge Santoro, em seu nome, já saudando todos aqueles que compõem a Secretaria de Estado da Fazenda, Estado de Alagoas, demais servidores desta casa, as pessoas que aqui estão presentes, servidores do Estado, sociedade civil, e aproveitando a oportunidade, a gente já destaca e novamente, mais uma vez, lamenta a presença da sociedade civil na discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Um projeto de lei, como disse a pessoa, o Marcos, que falou aqui, um projeto de lei extremamente importante, que estabelece diretrizes que que deverão ser cumpridas no exercício de 2019, né, prioridades de investimento, e a gente fica lamentando mais uma vez a ausência de pessoas que venham aqui discutir e colocar o que entende também como prioridade. Gostaria de pontuar o excelente trabalho que a Secretaria de Estado da Fazenda vem fazendo com relação à responsabilidade fiscal, né, do Estado de Alagoas, o que tem dado a oportunidade do Estado investir em áreas extremamente importantes para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Então, um trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Estado, teve a contribuição desta casa, decisiva desta casa, no momento oportuno, e gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, dizer o que sempre nos assusta, que é a questão previdenciária do nosso Estado. A gente vê que em 2017 o Estado já aportou 1 bilhão e 73 milhões para o pagamento dos inativos do fundo financeiro. Isso assusta muito, inclusive agora, pelo que eu vi no anexo correspondente ao cálculo atuarial, o número de inativos ultrapassou o número de ativos. Isso é muito preocupante. Também a folha de inativos está maior do que a folha de ativo. É um marco, a gente presta atenção nisso, é um marco que precisa ter muito cuidado, porque compromete, inclusive, os investimentos que o Estado precisa fazer no presente. É um passado que ainda vai nos acompanhar por um longo tempo e precisamos ter muita cautela com relação a alguns posicionamentos. Mas senti falta, senhor secretário, eu não sei se seria do planejamento ou da Fazenda, do número de servidores, a projeção de servidores que poderão, isso veio nos projetos anteriores, sempre vinha o número de servidores ativos, os inativos correntes e os que poderão tornar-se inativos no próximo exercício financeiro. Então, senti falta dessa projeção para a gente ter uma noção de quantos estão ainda por vir compor esse débito histórico do Estado de Alagoas. E aí, pontuando isso, também me preocupa a questão dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.
a gente vê que nós já estamos beirando, já estamos em 49%, mas está dentro do limite. E aí, com a sua colocação de que as OS, as organizações sociais, e os concursos que estão sendo disponibilizados e aqueles que estão sendo contratados agora, como vai ficar o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal se nós temos o Hospital da Mulher agora, que está prestes a ser concluída, a ser entregue à sociedade. Também temos o Hospital Metropolitano, algumas unidades hospitalares regionais, Sertão, a região norte. E a gente, para que tudo isso funcione, é necessária a contratação de pessoal, seja por meio de organização social, seja por meio de concurso público, vai comprometer e vai afetar diretamente esse limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. E se a Secretaria de Planejamento já tem um estudo nesse sentido, já tem a projeção, a prospecção do impacto do funcionamento desses novos equipamentos públicos nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu não senti falta no anexo de metas e prioridades do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Foi uma lei aprovada por esta Casa, o FECOEP já tem liberado, em razão de estarmos vivenciando um ano eleitoral, ainda não iniciamos a execução do Programa de Aquisição de Alimentos em 2018. Mas como nós estamos discutindo a Lei de Diretriz Orçamentária para 2019, eu não consegui enxergar no anexo de metas e prioridades o Programa de Aquisição de Alimentos do Estado de Alagoas. Outro questionamento é com relação ainda ao anexo de metas e prioridades. Nós discutimos aqui nesta Casa em 2016 e vamos discutir na próxima segunda-feira o monitoramento. Em 2016, nós aprovamos o Plano Estadual de Educação e na próxima segunda-feira nós estamos... a Secretaria de Estado de Educação vai apresentar os dados do monitoramento deste plano. E pelas metas e prioridades postas pela Secretaria de Estado de Educação, fica muito claro que não houve um confronto do Plano Estadual de Educação com a Lei de Diretriz Orçamentária para 2019. Isso fica muito claro. A gente que discutiu o plano aqui, que conhece, isso está muito claro, que o instrumento de planejamento para 10 anos, que é o Plano Estadual de Educação, ele não foi observado na elaboração da LDO de 2019. Nós temos apenas mais metas de construção e apenas uma meta de formação, que é extremamente insuficiente para as metas e estratégias colocadas pelo Plano Estadual de Educação. É uma lei de 2016, como eu já tinha dito. A questão dos novos concursos eu já falei, e nós temos aprovamos na lei orçamentária anual, houve um veto do governo do Estado, mas o veto foi derrubado com relação ao orçamento da criança e do adolescente. Não é um orçamento extra, não é apenas uma obrigação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de separar dentro do orçamento aquilo que é direcionado para o investimento nas crianças e adolescentes, que as ações, metas e projetos sejam especificados. Nós ainda não recebemos esse relatório da Secretaria de Estado, não recebemos, a lei já está posta, houve um prazo, houve o veto, mas o veto foi derrubado, inclusive todos dessa casa participaram, e era muito interessante que essa LDO já viesse com essa previsão do relatório do orçamento da criança e do adolescente. E outra coisa é a projeção do aumento do endividamento, se já consta nesse anexo
nesse projeto de lei, a projeção dos novos endividamentos contraídos pelo Estado este ano, salvo engano já foi esse ano, aprovamos o ano passado, mas o Estado deve ter contratado apenas em 2018, e como o secretário de Estado também disse, tem um novo projeto para ser aprovado nesta casa de recursos financeiros, de empréstimo, se já existe a projeção desse comprometimento nesse projeto de lei. São essas as minhas considerações. Agradecemos a participação da deputada Jo Pereira e gostaríamos de saber quem vai responder essas indagações. Se o secretário Jorge Santoro. Passo a palavra ao secretário Jorge Santoro. Deputada Jo, bom dia. Quanto à questão da Previdência, a senhora muito bem pontuou. Realmente o déficit, fechamos 2017, foi 1,73 bi. É uma situação que preocupa muito, uma situação praticamente de todos os estados do país. Eu apresentei isso recentemente no Fórum Econômico no BNDES. A situação do caso de Alagoas, como o professor Raul Veloso me pediu para apresentar, e, na verdade, a situação não é um caso só de Alagoas, é um caso do país inteiro, né? Então, é uma situação que preocupa a todos. Alagoas, na verdade, teve um índice de crescimento até menor que a maioria dos estados do Brasil. Na verdade, Alagoas ficou em 20º lugar no crescimento do déficit previdenciário nos últimos anos, mas nos próximos anos esse fato não vai acontecer assim. Por quê? Porque a gente está na fase de envelhecimento dos servidores. O que aconteceu na maioria dos estados é que a maioria está no pico de envelhecimento. Nós vamos acontecer, talvez, ali em 2022, 2023, Alagoas vai chegar no pico de envelhecimento. Os dados atuariais apontam para isso. E a gente, numa taxa de 8, 9, 10 anos, nós vamos ter praticamente a grande maioria dos servidores elegíveis para aposentadoria. Esse é o fato que eu sempre chamo a atenção nas discussões salariais com os servidores, e é o fato que preocupa demais a gente quando faz as contas de estimativa de impacto, que a gente não faz a estimativa só dos ativos, a gente faz a dos inativos, que no final das contas o que vai repercutir mesmo no caixa do Estado é os inativos sempre. Então, na verdade, realmente nos quadros aqui que eu fui olhar, realmente não tem essa projeção das aposentadorias. E as aposentadorias tem que segregar, inclusive, para os poderes, porque a situação de cada poder é bastante distinta. O poder executivo não é nem o pior do setor. Nós temos poderes com situação mais preocupante. Tem poderes que nós teremos o prazo de aposentadoria muito pior, né? Então a gente tem que estudar isso diferentemente. E ainda temos a situação dos militares, que tem um prazo de aposentadoria mais curto, que é mais gravoso. Então a gente tem uma situação bastante diferenciada. O Estado fez a segregação de massas, em que você estanca o problema, né? Criou o fundo complementar, tudo isso com apoio do Legislativo, fez uma grande reforma de Previdência em 2015, isso foi bastante importante. Essas medidas fizeram com que o Estado diminuísse e alongasse para frente toda essa problemática. Isso ajudou bastante o Estado na perspectiva de você conseguir jogar mais para frente, alongar esse fluxo de problemas para frente. Mas o problema ainda está posto, e não há dúvida disso. Então,
essa é uma situação que requer sempre muitas preocupações da gente. A gente vai... essas informações, deputada, estão todas no site do Alagoas Previdência, tá? Tem uma apresentação lá no site do Alagoas Previdência com as informações. A senhora pode consultar a sua equipe com todo essa perspectiva de aposentadorias, todo o fluxo, então qualquer um pode consultar, tá? O Alagoas Previdência colocou isso no site, a senhora pode consultar lá. No anexo também tem também, né? Foi colocado isso, né? Na parte de risco também foi colocada, a gente colocou. Isso. Foi colocado na parte de riscos fiscais, a gente colocou isso nos riscos fiscais também, uma tabelinha, tá? Também tá. A gente coloca aberta aí a perspectiva de aposentadoria no anexo de riscos fiscais. A gente colocou isso como um risco fiscal também. Mas no site do Alagoas Previdência tem uma tabela mais abrangente que coloca a projeção atuarial completa. Acho que é bom consultar também. Com relação ao endividamento, todas as projeções do endividamento já estão colocadas tanto na tabela de metas fiscais quanto na tabela de riscos fiscais. A gente já incorporou. O projeto que está aqui na casa é apenas um ajuste no projeto de lei anterior que já estava sido aprovado. A gente só está consertando o anterior que estava aqui. Na verdade, a gente não está aumentando o endividamento, é um mero ajuste, tá? É o mesmo tamanho de operações de crédito já aprovado pela casa. Então, estão todos já computados na estimativa, tanto do fluxo de projeções de despesas, de receitas, quanto nas metas fiscais, já foram todos considerados. Acho que as outras perguntas são da área ali da CEPLAG. Obrigado. Agradecemos a participação do secretário Jorge Santoro. Eu passo a palavra ao deputado Ricardo Nezinho. Senhor presidente Inácio, que com muita competência e desenvoltura preside essa audiência pública, deputado Gilvan Barros, deputado Francisco Tenório, deputado João Pereira, deputado Rodrigo Cunha, senhor secretário Jorge Santoro, secretário de Estado da Fazenda de Alagoas, Tadeu Barros, que aqui representa a Secretaria de Planejamento, Renato Barbosa, diretor financeiro do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Renata Santos, saudando o secretário George, Renata, quero saudar todos que compõem essa belíssima equipe da Secretaria da Fazenda, saudando Tadeu, saudo todos que fazem essa belíssima equipe do planejamento. Analisando a quarta e última etapa do plano plurianual no governador Renan Filho, de 2016 a 2019, e essa quarta etapa, que é aqui da LDO, no qual, com muita responsabilidade e com muito foco, aqui falando, Tadeu, e ressaltando aqui esse tripé importante, tanto na qualidade dos gastos públicos, como na transparência, como nas ações efetivas que esse plano pôde proporcionar, entregando à sociedade, a gente percebe, e não só esta casa, mas toda a sociedade alagoana, percebe a ação profícua que foi esse plano, que está sendo esse plano plurianual do governo Renan Filho. Um plano discutido com a sociedade e realmente buscando tentar contemplar em sua totalidade tudo que foi enxergado
tanto pela sociedade alagoana, na construção do plano, como também com toda a equipe, para que pudesse, nessa quarta etapa, a gente pudesse realmente ver o êxito e o Alagoas indo de encontro a essa crise nacional. E sendo um case realmente de sucesso na questão tanto das ações do reajuste fiscal, como nas ações levando qualidade de vida ao alagoano. E nessa quarta etapa, estando em ação, as 14 programas do governo, 46 ações, e as 46 ações, elas sendo contempladas CISP, Proestrada, os hospitais regionais, Hospital Metropolitano, Escola de Tempo Integral, ou seja, fazendo com que a gente possa realmente perceber as ações efetivas, além de um servidor recebendo em dias e que também com concurso público. Então, isso mostra a responsabilidade com o ajuste fiscal que o governo teve e com essa belíssima equipe que aqui está. Tanto éramos classificação de risco D, estamos na B. Éramos no resultado primário, antes do governo Renan Filho assumir, o 21º do país, hoje estamos no 2º. Isso demonstra realmente uma competência, uma ação e ações profícuas, e fazendo com que essa equipe e a gente possa aqui realmente regozijar das ações do governo do Estado. Então, senhor presidente, eu quero apenas parabenizar essa bela equipe e digo sempre, às vezes, como uma frase de Mike Jordan, e é sempre bom falar, um bom jogador pode ganhar uma partida, mas uma boa equipe ganha um campeonato. E Alagoas está aí, está na frente com as suas ações, fazendo com que a gente possa discutir essa quarta etapa do plano plurianual, que é a LDO, e a gente possa reverter tudo isso em ações de melhoria de qualidade de vida ao alagoano. Então, encerro minhas palavras, parabenizando a Vossa Excelência, presidente, pela bela condução, aos senhores deputados que aqui se fizeram presente e a equipe tanto da CEPLAG como da Fazenda, mostrando os números, e que esses números, essas letras frias, elas possam realmente acontecer em ações que possa levar a qualidade de vida ao alagoano. Muito obrigado. Agradecemos a participação do deputado Ricardo Nezinho, e antes do encerramento, que será feito pela participação do deputado Gilvan Barros Filho, que é o vice-presidente da Comissão de Orçamento, mas antes a deputada João Pereira faz uma observação e eu retorno a palavra à ilustre deputada João Pereira. Senhor presidente, apenas para lembrar que alguns dos questionamentos não foram respondidos porque falta o secretário, o representante da CEPLAG, discorrer sobre os mesmos. Passo a palavra ao doutor Tadeu Barros, representando a Secretaria de Planejamento e Gestão. Deputada Jo, acho que você tocou em alguns aspectos fundamentais e aspectos que levam, eu brinco que hoje dentro da Secretaria de Planejamento a gente tem um fetiche por base de dados. Por que desse fetiche? A gente tem que transformar dado em informação para pautar o processo decisório. Então a gente começou com um trabalho na Folha, a gente tem hoje um software de mineração de dados, então hoje a gente tem um acompanhamento muito próximo da Folha. E o que a gente está começando agora? Educação e saúde. A gente já pegou todas as bases abertas da educação, a gente fez um painel que a gente consegue ter
um georreferenciamento de todo o perfil das escolas. E isso a gente quer sentar com a secretária de Educação, isso está saindo do forno, a secretária de Educação ainda nem viu. Ontem eu e o secretário Fabrício estávamos conversando sobre isso. Então, isso vai de encontro ao que a senhora colocou dos planos estaduais. Da aproximação e necessidade de convergência. Então, o que já está sendo feito? É obrigação da CEPLAG, essa coordenação, essa convergência. Na semana passada, a gente já conseguiu sentar com a Secretaria de Saúde para quê? Para alinhar o plano de Estado ao plano estadual da saúde, e a gente precisa muito se aproximar da educação, e a gente estava fechando esses números para o quê? Para esses números pautarem processos decisórios e seleção de prioridades. E graças a Deus a gente tem uma grande janela, que é a janela de revisão do PPA. Então eu acho que é uma janela que a gente tem que aproveitar para, na minha fala e sendo coerente, de se fazer uma construção coletiva. E a partir dessa aproximação, principalmente educação e saúde, incluir nessa janela do PPA algumas dessas questões. Especificamente na parte de alimentação. O porquê que não está incluído no anexo de prioridades. Como é uma ação carimbada com o FECOEP, então a gente já tinha colocado para não ter essa preocupação, mas nada impede de o quê? De, nessa revisão que a gente vai ter agora do PPA, a gente cravar essa solução dentro do anexo. Não vejo, pelo contrário, vejo como um grande ganho dentro do nosso plano plurianual. Com a palavra a deputada Jó Pereira. O PAA é um programa da Secretaria de Agricultura do Estado, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Ele não consta. E o Plano Estadual de Educação, a gente vai precisar a reforma do PPA para que ele venha contemplado na LDO? É isso que eu entendi? Por que acontece? O anexo é um espelhamento do PPA. Então, esse anexo de prioridades, o que ele nada mais é? Eu pinço dentro do PPA e coloco dentro desse anexo. E a gente vai ter uma oportunidade de rever o PPA. Então, eu vejo como uma grande janela de oportunidade a gente fazer isso de forma casada. Trazer um enriquecimento dentro do PPA, e eu acho que esse enriquecimento vai ser melhor com essa aproximação que a Secretaria de Planejamento está fazendo com esses dados abertos, que agora a gente tem informação suficiente, e isso refletindo, obviamente, no anexo dentro da LDO. Então, eu vejo assim, super pertinente, temos que correr atrás dessa situação. E ficou em aberto ainda com relação aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a abertura dos novos equipamentos e o OCA. Porque eu comecei a falar da análise de dados. O que a gente está fazendo? A gente está pegando não só dados que hoje a Secretaria de Saúde e Educação tem, mas como uma riqueza grande de dados abertos e fazendo uma análise comparativa de equipamentos análogos em outras federações. Para o quê? Para quando estiver pronto, a gente já ter essa base comparativa. Então, os dois hospitais, Metropolitano e Hospital da Mulher, o próprio secretário Fabrício tem diariamente trabalhado na construção de indicadores para esses dois equipamentos, para que a gente tenha base e aí essa construção de indicadores. A gente está utilizando situações de outros hospitais em outras federações, então conversando também com algumas OS, São Paulo, quando foi dito aqui pelo secretário de Fazenda, tenho muitas OS trabalhando de forma efetiva, então a gente está puxando para fazer uma análise, e não só dos novos equipamentos, para eu trazer isso para os que a gente já tem, para a gente ter uma análise crítica do que já está funcionando também. Não adianta só a gente olhar daqui para frente, mas olhar o que a gente já tem. Mas, de uma forma objetiva, o senhor entende que o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal cabe
ou não cabe a abertura desses novos equipamentos? A folga que nós temos é de uma maneira mais objetiva e os novos concursos também. Então, é esse o questionamento no final. E a questão do OCA. Todos os concursos abertos, todos, e aí concursos, e aí a gente falando também da abertura dos equipamentos, são todos alvo de análises profundas de impacto financeiro. Então, todos são abertos com responsabilidade. PM, educação, o novo concurso que na semana que vem vai ter edital publicado. Então, passa por um crivo de análise de impacto financeiro, não só de Secretaria de Planejamento, mas também dessa parceria com Secretaria de Fazenda. Então, te respondendo objetivamente, sim, tudo isso tem sido alvo constante de quais os desdobramentos em relação ao impacto financeiro. Me lembra, por favor. O OCA, Orçamento da Criança e do Adolescente, que já é uma obrigação de fazer hoje, em razão da emenda colocada na Lei Orçamentária Anual de 2018. E se a Secretaria de Planejamento já tem uma perspectiva de apresentar os dados. O Wagner colocou aqui que já estamos em reta final, final de julho a gente deve ter o trabalho final para apresentar para vocês e para a gente discutir em relação ao OCA. Alguma indagação a mais, deputada João Pereira? Agradecemos a participação da deputada, atuante deputada João Pereira. Quero registrar com muita honra a presença da jovem Olívia Tenório, pré-candidata a deputada federal e filha do nosso amigo, desse ilustre deputado Francisco Tenório. Muita honra, Olívia, sua presença aqui. Antes do deputado Gilvan Barros Filho, que vai encerrar, que é o vice-presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento, eu passo a palavra à irmã Josefa, que é diocesana e missionária das favelas e moradores de rua. Devido ao adiantado da hora, irmã Josefa, nós gostaríamos que a amiga, nós temos 5 minutos para a participação da nossa amiga. Gente, eu não vim fazer discurso porque eu não sei. Eu estou constrangida com o comportamento dos guardas municipais daqui de Maceió. Durante a manhã toda, só se vê gente correndo na rua, entrando nas lojas, e aquela fila de guarda municipal com o seu cacetete, né, empunhado, todos marchando, parece, eu não sei o que parece. Eu digo para vocês que eu conheço várias capitais do Brasil, várias, umas 15 mais ou menos. Eu nunca vi uma capital tão desmantelada como essa, onde os pobres não podem vender 1 quilo de feijão no centro. Então os guardas chegam, enfileirados, como eu disse para vocês, e toma a mercadoria do coitado, né? Um saco de um pouquinho de feijão que não pesava nem 5 quilos, 2 homens, um segurando numa ponta, outro segurando na outra e os outros atrás. Parecia um enterro. Eu peço aos senhores deputados e aos demais presentes que cuidem dos pobres. Afinal de contas, quem elege a maioria dos políticos são os pobres. Eu mesma, há uns anos atrás, eu dava uma voltinha na beira da lagoa com a pessoa. Hoje eu não faço isso porque é proibido. Bastava só dar uma voltinha, pronto, não precisava mais nada.
Então eu peço que vocês vejam isso, pelo amor de Deus. Uma pessoa compra 5 quilos de feijão verde no mercado, compra fiado, vai vender e chega o guarda e toma. É uma situação. Era só isso que eu queria dizer. E se eu falasse só, eu não vim aqui dizer Jesus é amor, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Jesus é amor, sim, mas o amor tem que começar em todos vocês. Cada um se interessar. Cada um se interessar. Pobre não entende de código, pobre não entende de lei. Eu também não entendo muito, não. Alguma besteira. Pobre não entende de direitos. Vê na televisão e pronto. Então peço, por favor, pelo amor que vocês têm, a família de vocês, que olhe essa situação, viu? Que eu não veja. E todo dia de manhã agora eu vou vir para a rua ver quantas vezes esse povo corre para esconder sua mercadoria nas lojas. Muito obrigado por esse momento. Agradecemos, irmã Josefa, a sua participação e sua preocupação com esses guardas municipais, e Vossa Excelência discorreu com muita propriedade. A gente tem de aliar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social. Não podemos nunca ter uma sociedade justa sem essa união do desenvolvimento social com o desenvolvimento econômico e vice-versa. Mas com muita honra eu passo a palavra para encerrar essa audiência pública ao jovem vice-presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento, deputado Gilvan Barros Filho. Presidente Inácio Loyola, deputados aqui presentes, deputado Ricardo Nezinho, deputado Francisco Tenório, deputado Rodrigo Cunha, deputada Jó Pereira, representantes da sociedade civil organizada. Quero parabenizar aqui o trabalho desenvolvido pelos secretários Jorge Santoro e Fabrício, o secretário Fabrício, que veio representado pelo senhor Tadeu, e em nome deles quero cumprimentar a todos que fazem as duas secretarias e o Estado de Alagoas. Senhor Renato Barbosa, que representa o Tribunal de Justiça de Alagoas. Gostaria de parabenizar as duas secretarias pelo trabalho que vem desenvolvendo em prol de Alagoas, dando sustentabilidade, solidez e, acima de tudo, confiança para que o governador do Estado, Renan Filho, possa fazer as obras estruturantes que Alagoas tanto sonhava e hoje está vendo sendo realizada, a exemplo da duplicação de Maceió a Arapiraca, onde os grandes estados já têm essa ligação sendo feita entre a principal cidade e a capital e a sua principal cidade do interior, e Alagoas está vendo essa realidade acontecer, pelas obras estruturantes, a exemplo dos hospitais, que, claro, nos traz uma preocupação com relação ao funcionamento deles, mas não deixa de ser um avanço que tem que ser destacado. A exemplo da empresa que acabou de se instalar no polo José Aprígio Vilela, que vai gerar mais ou menos os 400 empregos diretos, e isso é importante para o estado de Alagoas, o pequenino estado de Alagoas, e com isso também dá oportunidade aos municípios alagoanos a receberem obras e benefícios que o estado de Alagoas podem proporcionar. A exemplo do asfalto, do Proestrada, das ambulâncias, dos tratores, das sementes, da segurança pública, das reformas nas escolas, que isso é muito importante para o futuro do estado de Alagoas, como também tantos outros benefícios que a Secretaria da Fazenda, juntamente com a Secretaria de Planejamento e toda a equipe do governo do estado, está proporcionando aos alagoanos e alagoanas. E isso
é importante, nos faz sentir ainda mais prestigiado como representante do povo alagoano e principalmente por ter a oportunidade de lutar por benefício da nossa região. Parabéns, secretário George Santoro, secretário Fabrício, que fazem um belíssimo trabalho em prol dos alagoanos e alagoanas. Agradecemos a participação e, com certeza, encerrou essa audiência pública o deputado Gilvan Barros Filho. Nós queremos agradecer as presenças do secretário George Santoro, secretário da pasta da Fazenda. Queremos agradecer a presença do doutor Tadeu Barros, secretário de Planejamento e Gestão, que é secretário especial. Queremos registrar e agradecer a presença do doutor Renato Barbosa Pedrosa Ferreira, que aqui está representando o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, e mais uma vez registrar as presenças do deputado Gilvan Barros Filho, do deputado Ricardo Nezinho, da deputada Jó Pereira, do deputado Francisco Tenório e do deputado Rodrigo Cunha. E agradecer todos os servidores desta casa, taquígrafos, pessoal do jornalismo. Encerro com um agradecimento todo especial a esse grande assessor da comissão, da terceira comissão de Orçamentos, Finanças e Planejamento, é o nosso querido amigo Haroldo Loureiro. E como também a nossa Tereza Mello, que é a chefe cerimonial desta casa e que é uma mulher extremamente talentosa, de uma competência extraordinária. Em seu nome, eu parabenizo todos que fazem o cerimonial dessa casa. Encerro essa audiência pública dizendo que talvez seja a audiência mais importante para os parlamentos desse país, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal. É aqui onde se discute essa audiência pública, no caso nosso, discutir o projeto de lei número 613/2018, que estabelece as diretrizes para os orçamentárias do Estado de Alagoas para o exercício do ano vindouro, ou seja, o ano de 2019. É aqui que se discute o que vai se investir na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, no esporte, ou seja, é de grande importância para qualquer município, qualquer estado e para qualquer país. Quero agradecer a presença de todos e que Deus nos proteja, e dou por encerrada essa audiência pública.